Hoje nós vamos conhecer mais um maker de sucesso. Sejam bem-vindos a mais um dos nossos podcasts. Eu estou aqui com o Maurício. Vamos hoje, além de conhecer o Maurício, pessoal, nós vamos também conhecer os projetos makers que o Maurício desenvolve, já desenvolveu. Muita coisa bacana para vocês verem do que o Maurício é capaz. Vamos também entender como que isso para o Maurício era um hobby no começo e depois se tornou a profissão dele. E depois vamos ter uma ideia ali dos projetos especiais que o Maurício ele desenvolve sob encomenda. Pois é, se você teve ali uma ideia, não sabe como desenvolver, o Maurício pode transformar essa ideia em realidade. Vamos também conhecer os projetos que ele desenvolve para artistas, para museus. São projetos makers para museus, para vocês terem uma ideia. O Maurício também presta consultoria maker, né? A gente vai entender um pouquinho isso. Ele organiza workshops, quer dizer, a lista aqui eu ficaria quase que todo o podcast falando sozinho se eu fosse listar tudo que o Maurício faz. Ele vai dar também, pessoal, algumas dicas. Se você está querendo se tornar um maker de sucesso, a gente vai ouvir essas dicas do Maurício. Preparado? Então, vem com a gente! É isso aí, pessoal. Vamos então agora conhecer o Maurício. Por favor, Maurício, se apresenta aí para o pessoal. É engraçado ouvir você me chamando de Maurício, porque o pessoal costuma me chamar de Mal, né? E aí Mal, acabei virando Mal Maker. Malmaker. Então, eu sou o Mal, Maurício. É tudo isso que o Flávio falou, né? Eu comecei na eletrônica por conta de um primo meu. Eu ia passar as férias na casa dele lá em Minas, e aí ele é um pouco mais velho que eu, já estava na eletrônica, eu acabei ficando interessado. Fui fazer colegial técnico, né? E depois disso já segui fazendo as coisas. Teve uma época que eu reneguei a eletrônica, fui vender coisa, tive umas lojas tal, vendi Aham. roupa, vendi figurinha, mas o que eu gosto mesmo é de fazer isso, né? E aí eu me divirto com o que eu faço agora. Quer dizer, começou bem cedo, então. Isso Bem de cedo, criança. 8 anos de idade. 8 anos de idade. Eu já estava lá, ferrinho de solda e tal. E você tinha me falado, Maurício, que antes mesmo, né, de ter esse movimento maker, já existia isso até na sua família. Ah, Isso sim. veio antes, né, dos é, seus pais. Meu avô é imigrante, meu avô paterno é libanês, né? Aliás, Uhum, minha família toda é de imigrantes. Se você uhum, voltar 3 gerações, tinha muito pouca gente da minha família aqui. Mas enfim, uhum, com 8 anos mais ou menos eu já ia ali para Minas, para Ituiutaba, né? uhum. E a família do meu pai, esse meu avô, ele tinha uma marcenaria, tinha uma oficina, tinha algumas coisas. Então o meu brinquedo de criança era brincar com os pedacinhos de madeira lá que sobrava da marcenaria, martelar uma Uhum, coisa tal. Depois foi passando o tempo, ajudei meu pai a fazer os móveis de casa, né? uhum, Então, eu sou a terceira geração que eu saiba, aham. né, de makers na família. Provavelmente meu bisavô já fazia alguma coisa também. Eu acho até interessante você contar essa história, porque para muitos hoje em dia, pensar em ser maker, a pessoa, né, pensa, preciso saber programar, saber eletrônica, mas o conceito maker é muito além disso, né? Ou seja, saber fazer com as próprias mãos, como os nossos avós Sim. faziam, né? E quando a gente fala maker, eu nem sei se eu gosto muito da palavra em inglês, né? Eu tenho uma Aham, defesa para a palavra em inglês que é, em qualquer lugar que você falar maker, você uhum, foi para o Japão, falou maker, comunicou. Eles não falam aham, makeru, né? Que no Japão eles uhum, falam um pouquinho diferente. Você foi para os Estados Unidos, foi para Turquia, caso verídico, já fui para Turquia, encontrei makers lá. Então, se você falar fazedor, existe um site bem bacana que são os fazedores, né? uhum, Acho legal colocar o nome em português, meio que me oponho a colocar o nome em inglês, mas aham, maker comunica. E maker ele vem junto não só com o fazer, ele vem junto com uma filosofia de fazer e compartilhar, né? Então, estou fazendo aqui, mas eu quero contar como eu fiz. Se você me pedir uma dica, eu vou te dar. Se começar a ficar complicado, a gente vai dar um jeito de trabalhar junto, vai combinar como a uhum. gente trabalha junto, né? Também não dá para eu dedicar meu tempo 100%, né, 100% do meu tempo a fazer uma coisa sem retorno. Uhum, sim. Mas o maker vem junto com a colaboração. Aham. Né? Existem Colaboração, né? colaboração, Esse é um exato. conceito muito inerente, né, É muito nessa inerente que não está no cultura. nome. Se você for só traduzir o Uhum, nome para fazer, né, o cara que faz, você acaba perdendo isso. Né? A filosofia aham, maker, eu acho que ela vem lá do punk, na década de 70, do aham, faça você mesmo, mas ninguém faz certo. sozinho, completamente sozinho. Uhum. Né? Então,
Eu acho que é o fundamental. Acho que é legal, então, para quem está assistindo a gente, já começar a entender que quando a gente fala de maker, não é só, né, não se limitar a fazer, mas o que você está comentando, ou seja, compartilhar o que você está fazendo, Sim, colaborar, né, com o que exato. outras pessoas fazem, e tudo isso gera uma soma, né, de energias, de ideias, Mas para não ficar assim só na virtuosidade, né? Olha, somos virtuosos e Aham, tal, eu vou te contar uma história. Eu trouxe uhum. alguns presentes para você. Então, essa história, essa Opa, primeira que história, legal. começa com um presente. Vou colocar aqui. Vou te Deixa mostrar eu aqui, mas vou mostrar colocar aí. aqui para a gente poder mostrar. Olha aí, pessoal. Isso aqui é um shield, é uma plaquinha que hoje em dia é vendida, né? E Uhum. que começou de uma colaboração dessas. Vou te falar, tá aqui seu presente. A gente já preparou antes aqui, né? Pô, obrigado, Maurício. Cara, de Uma nada. shield Tem o para PDF, vou te espetar mandar no o PDF Arduino. depois. É um Aham, shield para montar em cima do Arduino. que legal. Esse aqui, deixa eu olhar aqui na tela como tá. Ah, Esse esse. aqui é o bracinho robótico do Aham. Dante, né? O Dante foi seu Dante. convidado esses dias. E quem não assistiu, fica aqui o convite para o pessoal Sim. assistir nessa série, pessoal. Na série Maratona Maker. Deixa eu até aproveitar, né, o gancho para apresentar para o pessoal que está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo. A gente está fazendo, pessoal, uma série de vídeos com temas makers, com mini aulas e também com alguns podcasts. E o Dante é um dos nossos amigos, ele veio aqui e apresentou o trabalho dele. Ele que é o desenvolvedor desse braço aqui robótico que vocês estão vendo. Deixa eu apresentar também o canal para quem ainda não conhece, né? Quem está entrando agora no canal. Esse canal, pessoal, eu criei para compartilhar o que eu conheço sobre tecnologia, sobre software. Então, Brincando com Ideias é para justamente compartilhar esse conhecimento com vocês e para que eu possa aprender com vocês e retribuir também. É o que eu aprendo. Tem também aqui na descrição do vídeo os cursos que a gente desenvolveu para quem quiser entrar na parte um pouquinho mais avançada, que é a parte de programação de Arduino. Então dá uma olhadinha aqui, tem os links, lá tem os sites que explicam tudo sobre os nossos cursos. Mas bora lá então, Bora lá. Maurício, vamos entender aí É. o O Dante braço do é a Dante. pessoa que fez a nossa ponte, né? Eu já era Aham, fã do seu canal. Aí o ah, que Dante legal. falou que te conhecia e tal, eu pedi para ele me apresentar. E Aham, depois ele fechou a ponte também falando de mim para você, né? A gente acabou foi, se encontrando na Campus Party depois. O exatamente. Dante bolou esses bracinhos aqui. A gente se conheceu por conta de um outro amigo que também foi fazendo a ponte e tal. E aí esse bracinho tem os servomotores, né? São esses motorizinhos aqui que fazem o posicionamento de cada peça. E cada motor desses tem um comando por 3 fios. É a alimentação e um sinal proporcional que diz para qual posição vai. Aí o Dante fez esses bracinhos e falou: Mal, você me ajuda, você colabora comigo, né? Você me ajuda. Eu criei um grupo para dar suporte ao pessoal do bracinho. E aí você entrou Uhum, na história também, né? Porque você tinha feito um código que gravava o posicionamento e tal. isso. E o pessoal tem problema com o software e tem problema com o hardware também. Eles não conseguem ligar direito e tal. Você Uhum, consegue dar uma mão lá no grupo? Eu falei, claro, né? aham, E fiz porque o Dante é um bom amigo e tal, no sentido aham, da colaboração. E, cara, toda vez eram as mesmas 4 dúvidas, uhum. né? E eu sempre ficava meio incomodado. Cara, a gente tem que dar um jeito de sistematizar. Chega essa pessoa nova no grupo, ela não consegue ver o histórico. Ela faz a pergunta, tá certo de fazer. É a dor dela, é a dúvida dela, né? Entendi. Então tinha aquele cara que ligava e o bracinho ficava tremendo porque a fonte de alimentação não dava certo. Ou Aham, porque ele estava lendo do jeito errado a entrada do comando, né? aham, Tinha o cara que queria comandar um motor de uma esteira, uma coisa assim para sincronizar com, mas a saída do Arduino não dava conta, tal. Finalmente chegou um domingo, uhum, tipo 8 da manhã, alguém entrou no grupo e fez uma pergunta. Eu estava acordado, meio acordado, aham, respondi a pergunta, mas falei, cara, eu vou entrar na internet, vou ver se não tem um shield, uma coisa pra gente ligar no Arduino e uhum, poder recomendar pro pessoal, né? uhum, E resolver tudo isso. Tinha um ou outro, nenhum era exatamente apropriado. aham, Aí eu chamei o Dante no privado e falei, Dante, eu vou desenhar um shield, né? No fim do domingo eu já tinha um rascunho do shield. Na uhum, segunda-feira eu fui lá no meu espaço. Eu tenho uma CNC, né? A gente consegue prototipar. Fiz um protótipo e mandei para ele. aham, Né? Talvez tenha que mapear um pouco as portas em relação ao software original, talvez tenha que fazer uma adaptação. Aí ele testou um tempo e falou, cara, vamos avançar. uhum, Aí a minha ideia foi, vamos começar a envolver o pessoal do grupo. Então, escolhe 2 ou 3 pessoas que são ativas no grupo, que dão conta de aham, entender, de fazer o beta teste.
a gente faz mais placas, a placa era até mais comprida na época e tal. Certo. A gente faz mais placas, manda para essas pessoas na faixa, com Uhum. a obrigação que elas colaborem e deem o feedback, né? Olha que legal. E aí isso foi indo, agora eu acho que a gente está na terceira tiragem das placas já, né? Uhum. O negócio foi avançando, e a placa do jeito que tá, ela realmente resolve uma série de problemas de conexão, Uhum. facilita a conexão, resolve já aqueles problemas de alimentação e tal, né? Então, é claro que aqui vai precisar de uma extensão, mas Sim, sim. carregando o seu código é só a Espetar gente ali. espetar aqui Ou seja, cada um dos dos servomotores, né, servomotores, das articulações, você conecta aqui sim, e aí você espeta. Tem um Arduino aqui, ó. tem um Arduino pra gente mostrar como Ó, que vai o um Shield, né? exemplo aqui de um Arduino. Esse é um Arduino Uno. E eu vou até pegar uma coisa. Ah, dá pra colocar nesse também. Olha, aqui, É isso aí. né? Ou seja, não tendo a placa do Maurício, olha como que a gente tem aqui o circuito. Olha E, só. e isso aqui, né, protoboard é Uhum. legal, não para o longo prazo, porque Aham. soltou um fiozinho desses aqui já era, Sem né? dúvida, entorta fácil. Entorta fácil. E se você está usando, aqui você está usando o cabo com a pontinha, né? Se você está usando o Isso. cabo do contrário, que é, por exemplo, esse aqui, Sim, o aquele. fêmea ele é muito mais frágil que o macho. Às vezes Uhum. você vai. Cara, você tá lá revisando, o código tá certo, não esqueci o ponto e vírgula, Aham. tá tudo certinho, mas não vai. O que que é? Mau contato, Aham. né? Quando você faz um negócio desses, além dele ficar mais compacto, mais bacaninha, você minimiza as possibilidades de mau contato. Uhum. Pode dar ainda? Pode, né? Aqui vai um conector fêmea e tal, ainda pode dar. Mas, cara, essa conexão aqui já está certa, o transistor não caiu para o ladinho, né? A gente colocou capacitores para filtrar a fonte de alimentação. Ela foi toda pensada Aham. para resolver aquelas perguntas mais frequentes, né? Então esse é o seu primeiro presente. Que bacana, E a gente está falando obrigado. da Olha que colaboração, legal. né? Surgiu isso da Aham. colaboração. Eu até estou me sentindo aqui no compromisso de gravar agora um vídeo com a plaquinha para mostrar, né? Em vez Ah, de mostrar esse monte de fio, a gente vai ficar mostrar. feliz. Aí eu te mando o Obrigado. PDF, né, que Legal. mostra a conexão, o código Uhum. já é o seu. Aham. A gente já tinha colaborado, eu e você, sem Aham. nunca ter se encontrado, né? A É gente mesmo. colaborou com um projeto, Sim. mas não tinha se encontrado. Isso é o espírito maker, ou seja, Isso, você está aqui dando uma aula para o pessoal do que é ser maker. eu Só gosto. com. Legal, obrigado. Bacana mesmo. Parabéns aqui por ter facilitado, né, o trabalho. E é interessante também comentar, eu consigo enxergar, que ele não se aplica só a esse Não, projeto. não. Dá para utilizar para outros projetos com sensores, com motores, com servomotores, Sim. né? O, do jeito que tá, ele tá certinho para ligar o servomotor, mas esse Uhum, tipo de conexão, que é um sinal do Arduino e alimentação, uhum, serve para uma série de coisas. Talvez você tenha que usar dois sinais, se for um sensor de distância tal, né? Mas aham, essa placa facilita muita coisa. E ela já tem dois transistores aqui que você poderia ligar direto, um uhum, motor em 12 volts, um motor em 5, né? Dá legal. para fazer várias coisas e não é exclusivo desse bracinho aqui. Pode, Aham. esse é o Mi Arm, né? Esse aqui é um daqueles É, padrões de eu acho que o projeto inicial desse chama Mi Arm. Não Miarm, tenho certeza. É. mas é um Controla desses aquele? que a gente Controla. encontra É, no Mercado Livre, site chinês. sim, quero fazer um Uhum, negócio não com servomotor ou com servomotor em outro formato, dá também, uhum, né? aham. Só mudar a programação. Na realidade, eu faço as minhas plaquinhas e depois acabo hackeando, né? E essa aqui, deixa eu colocar aqui debaixo de novo, deixa eu ver se dá pra. Olha, eu vou colocar um Aqui. zoom aqui. Se você olhar do lado de cada conector do Arduino aqui, tem alguns pinos vazios, né? E perto das conexões também tem alguns pinos vazios aqui. Isso permite que a gente redirecione os Uhum, sinais. Ah, e aqui ele tem certo. espaço para ligar um módulo de Bluetooth. Se você quiser Uhum, comandar as coisas por Bluetooth também, ele já tem todo o circuito em volta para ligar o módulo de Bluetooth. Então, se você, bacana. às vezes eu vou fazer um projeto e falar, aquela plaquinha que eu fiz para o Dante, Aham, aquela plaquinha que eu fiz para o Dante, ela serve uhum, de base para esse projeto novo. Vou puxar um fio daqui, um fio dali, vou rerotear, mas uhum. ela é bem hackeável também, né? Eu faço questão que Que ela seja legal. bem flexível, sim. Dá para ir melhorando. Isso é muito bacana, né? Eu acho que vale aqui um comentário de que eh, você pegou coisas que já eram prontas, né? O Uhum. braço robótico que o Dante fez, o sketch que nós fizemos aqui no canal, e deu mais, né, uma melhorada, colocando não só a sua expertise, né, com a fabricação da placa, como também aquilo que você enxergou
que poderia ajudar. Nem sei dizer se é uma melhorada, é uma contribuição, né? Aham. O Arduino é um projeto Contribuição. bacana, a gente construiu em cima dele. Uhum, O projeto do Dante, exatamente. eu sou apaixonado por esse bracinho. Eu consegui ganhar um de presente de aniversário lá do Dante. Ele só não quis fazer verde, né? Verde é a cor da minha marca. Não, é vermelho. Brincadeira. Ele nem falou isso, não. E aí a gente juntou o Arduino, usou, né, Aham, juntou com a experiência do grupo. Isso é esse espírito que a gente está uhum, falando, né? Não sei se legal. melhorar, mas Uhum, contribuir com certeza. Posso partir para o show. próximo presente já? Poxa, caramba, tem mais de um. Tem. A gente está falando de motor, né? A gente está falando Uhum, de servomotor. Aí aham, tem um pessoal que eu gosto muito, que é o pessoal da Mamute, que fica lá na Rua Vitória, né, lá na região da Santa Efigênia. aham, E eles sempre me chamam para fazer as oficinas. Quando eles são chamados para fazer algum evento, eles falam, uhum, tem que vir com o Mal. E agora aham. eles são tão legais que até quando eu não vou, eles levam meu banner, levam minhas Olha que coisas lá. legal. Tá uma, Aham, uma parceria bem bacana do pessoal lá da Mamute, né? Tem que falar um oi pro Rogério aqui. Aí eles fizeram essa caixinha aqui para uma oficina que a gente fez junto com o pessoal do Instituto Newton Sebraga, né? Eu só não sei abrir a aham. minha caixinha, mas vamos lá. Você sabe abrir aqui seu presente, por favor? Deixa eu ver, vamos lá. É um pouquinho Aí, duro aqui, abriu. mas abriu aí, ó. Então, esse é um kit de introdução, ele foi feito num contexto de estar numa palestra que a gente fala sobre os tipos de motores. Aham, Né? Tem motor DC, tem motor com redução, tem motor de uhum. passo. Cada um é mais apropriado para uma coisa. E no final a gente brinca com esse mesmo servomotor, que é o que tem ali e o que tem aqui, né? Nas Nas articulações ali do articulações a braço. gente liga um circuitinho muito simples, que é um testador. Então, se você Aham. faz a oficina, ganha isso, o pessoal da Mamute dá isso para a oficina, né? Ah, tá, que Está legal. na verba deles de marketing, de divulgação, de criar um novo, né, um novo interessado. Então, aí você já tem essa peça aqui também que serve para você testar o seu motor. Se Ah, quebrou uma tá. engrenagem dele ou não. Aham, Aí vem um adesivo do pessoal da Mecatrônica Jovem, que foi o pessoal que pediu para a gente fazer aham, a oficina. Vem adesivo meu, vem do Instituto Newton Sebraga, vem essa coisa importantíssima, que é a brincadeira do pessoal da Mamute, né, que para fazer um projeto dar certo tem que ter uma velhinha. Então eles têm a velhinha. bacana. Ou seja, é como se fosse o cartão de visita É da, a da marca Mamute, a deles, né? marca deles. Aí vem aqui Uhum, as duas bolinhas aham. e Dá para vem um fazer. arame para a gente começar a brincar. Então a gente pode fazer uma estrutura de arame, desenhar um olhinho aqui, fazer as bolinhas virarem. Uhum, Às vezes a gente faz o desafio, né? O Renato que tem tocado, o Renato Paiotti que tem tocado as oficinas, de vez em quando faz um desafio do tipo, junte dois grupos para ter dois motores, façam alguma ok, coisa. Aí tem entendi. gente que automatiza aqui a tampa, tem gente que faz. Ah, tá. Aí o pessoal solta a criatividade. A gente sempre leva material de papelaria, né? Aham, Então tá aqui a caixa com abertura secreta que para bacana. isso. Obrigado, Maurício. E só para explicar também para o pessoal, né? Mamute é uma loja de componentes eletrônicos, Sim. Arduino, Uhum. módulos, enfim, é a loja do Maker, né? Sim, É, e eles têm então esse workshop, né? Isso eu não exato. conhecia ainda. Eles fazem com alguma frequência, eles devem promover esses Sim, quando o pessoal workshops. do Senai chama, quando o pessoal de Ah, alguma escola chama, aham, ou quando tem algum evento, né, como por exemplo a Campus Party que a gente aham, foi, aí eles vão lá e montam uma oficina. uhum, Às vezes a gente fala, vamos renovar, vamos fazer uma outra oficina. A gente agora tem aham, essa e tem a do indicador de sinal de áudio. Ele vem com um ok. amplificadorzinho, tem uma caixinha que a gente monta. E como que é? É um dia todo que o pessoal fica lá fazendo workshop? Cada oficina minha tem uma duração de 2 ou 3 horas, Ah, né? É tá. um, é um tempo bacana. Tempo bacana Se é lá, de 3 horas, a grande. gente faz uma pausa no meio para o Aham, pessoal não ficar cansado. Mas, em geral, esses eventos começam de manhã e vão até a tarde. Tem várias aham, atividades, né? Tem que legal. outras empresas que vão também. Aham, Esse shield eu devo entregar para a Mamute, né? Eu uhum, pedi autorização do Dante, ele deu. Eu devo entregar alguns para a Mamute essa semana, né? Não tem no ok. mercado. Você pode Ah, comprar com o Dante lá na ARR Robótica, não é isso? Eu a não RR lembro exatamente qual Robótica. que é É, o link dele, mas é a ARR, né? Isso aqui só uhum, tem na Mamute. tá E bom. tem mais algumas coisas minhas que vende na Mamute e vende na HPE Robótica, que fica lá na Uhum, Timbiras, né? tá ali Que é do Eric também. na As duas região. lojas têm um atendimento muito bacana, mas Aham, tem coisa que só tem na Mamute. Tem coisa minha que só tem perfeito. na Tem Mamute. lá na Mamute. Exato. Entendi. Eles têm, eu não sei, né? Hum. Realmente, eu já até comprei, acho que alguma coisa deles pelo Mercado Livre, que acho que eles têm também Eles têm algum venda por ali, venda se não me engano. sim. Eles têm site, ou seja, para o pessoal, ou é físico mesmo, é Se não me loja? engano, tem site, se não me engano, o site é Uhum, tá. mamuteeletronica.com.br. É um nome compridinho, não é só Uhum, Mamute.
Mas acho que um Google resolve facinho aí para achar o pessoal da Mamute, né? No adesivo deles Uhum, aqui tem o QR Code, mas não tem o site. tá Mas legal. é facinho. Tenho, A tenho Multieletrônica vai certeza. achar. Aham, Qualquer coisa, liga lá, fala com o Neto, fala com o Soares. Né? legal. Olha Aliás, aí, fala com fica. qualquer um. É todo mundo muito Aham, bacana lá. bacana. Hum. Legal, Maurício. Poxa, obrigado por, né, por mais esse Tem presente mais um aqui. ainda. Daqui a pouco. Não sei. Eu Vamos ver como pensei vai que a você conversa, a ia hora que vir chegar aqui a hora. só, né, só contar pra gente a sua história, mas obrigado. Não. Que legal. Hum. Acaba sendo um presente para nós do canal, né, para mim, e eu vou precisar trazer isso aqui em vídeo também para o pessoal, Se você trouxer, eu né? acho legal. Se me chamar, eu venho Uhum. também pra gente Opa, aprontar alguma coisa junto, sim. que legal, Hum. que bacana. Vamos lá então, O que vamos que a gente vai seguir. falar agora? Uma outra coisa que eu queria te perguntar, até pessoal, anotei aqui porque é tanta coisa. Muito do que vocês estão vendo aqui, que o Maurício me explicou, eu estou vendo que são alguns projetos que, né, que você desenvolve, Maurício, mas você faz também projetos sob medida, né? Isso. Ou seja, sei lá, alguém teve uma ideia e Hum. não sabe exatamente como, É. né, transformar aquilo num produto, num Hum. equipamento. Num Então é isso, protótipo. num Hum. protótipo. Eu imagino que tenham, sei lá, inventores, empresas que acabam te contratando Sim. para É. você desenvolver, é isso? Sim. Projeto de empresa, em geral, tem uma cláusula de confidencialidade, então não dá para Uhum, falar, fiz um equipamento que, uhum. né? Sim, sim, muitas vezes é encomendado, então a Sim. propriedade é de quem É, te contratou, esses dias a né? gente fez um descovador de verdade. Ah, não, não pode falar. Não, é brincadeira. Esse a gente não fez, não, né? Mas tem. Uhum, Ah, por exemplo, se você for na própria loja lá, o pessoal vai me indicar, você fala, ah, cara, preciso de uma pessoa que me ajude e tal. aham, Às vezes aparece o pessoal do TCC, eu tenho um certo uhum. problema, né? Será que eu faço o TCC do cara? Será que eu não faço? Será que eu oriento? É Eu acho que orientar é complicado, mais é. bacana, porque É, entregar o TCC inteiro às vezes é quem meio aprendeu foi complicado. você, não foi É, o mas o meu nome não aluno. vai estar no diploma lá, né? Pois é. Mas, por exemplo, tem um de empresa que eu tenho certeza que eu posso citar, Uhum, e que é uma coisa impressionante. O rapaz tem uma empresa que faz cabides. uhum, É plástico injetado e tal. aham, E os clientes dele são as lavanderias. E cada lavanderia quer o seu cabide personalizado. uhum. Né? Ele tem uma operadora que é muito boa, que coloca o cabide na máquina que estampa em dourado ali. E essa pessoa é muito Ok. habilidosa, ela consegue fazer com uma boa produção. E ele começou a se perguntar, ele é um inventor, né? Uhum, Ele começou a se perguntar, e quando essa pessoa não estiver mais me ajudando? E uhum. se amanhã ela pegar uma gripe e não puder vir? Né? E se sofrer um acidente? E ele percebeu que é meramente mecânico É ali o meramente trabalho, mecânico, né? mas Não aquela tem. pessoa é muito habilidosa. Ele não achou ninguém tão Hum, bacana quanto ela. Então ele falou, vou fazer uma máquina. aham. E eu fiquei impressionado com a máquina que ele fez. Quando ele chegou em mim, ele já tinha uma máquina que tinha esteira, tinha a parte que encara, toda a parte mecânica estava Olha que feita. bacana. Né? Inclusive, ele tinha adaptado a máquina que estampa lá também. Uhum, Ele falou: eu preciso que você comande esse motor de passo, uhum, que o cabide pare nessa posição. Eu já coloquei o sensor aqui, uhum. né? E, e que acione tal relé para bater a estampa. Ok. Eu fiquei impressionado com o ponto que estava. Uhum, A mecânica estava fantástica, mas ele não sabia fazer eletrônica. ok. Aí eu fiz 3 visitas para ele. A gente teve que mudar um pouco a posição do sensor, isso, aquilo, teve que fazer um ajuste. Fiz o protótipo para ele usando Arduino. Uhum, Arduino e shields e placas, né? A gente não chegou a fazer um projeto específico para ele. aham. E ele deve estar contente ou me odiando, porque nunca mais ele me chamou. Então, ou Entendi. não deu problema, ou ele achou que comigo não tem jeito mesmo, né? Mas ficou funcionando, Uhum, e ficou funcionando numa velocidade compatível com o que ele tinha, né? ok. E até onde eu sei, ele ensinou aquela pessoa a operar essa Uhum, máquina também. E perfeito. era muito legal que na Uhum, saída o cabide já caía num negócio que organiza. Meu, ficou que fantástica a legal, olha que automação dele, né? bacana. Então essa é uma Uhum, das coisas que dá para fazer. Eu atuo também, como você mencionou, né, como consultor de tecnologia para museus. Então, isso, e eu ia te perguntar, porque eu achei muito, né, hum, para nós, né, um mundo meio diferente, né? é, Como que é isso, você trabalhar para museus com esse conhecimento maker, com esse conhecimento, né, de eletrônica, de software? e aí eu acho que tem um fator a mais, Uhum, que é quando você fala com um artista,
ou até quando você Aham. fala com o inventor. Você tem que traduzir o que ele está falando para uma área técnica, né? E Certo. um artista, em geral, é diferente de um inventor, né? Às vezes o Aham. inventor é um tanto subjetivo também, mas ele é Uhum. um pouco mais técnico, como esse rapaz. Aham. Ele já sabia o motor de passo, como funcionava e tal. Um artista não, um artista é um cara subjetivo. Ele sabe que ele quer um movimento que não seja robótico, que ele quer um movimento bonito, ou que ele quer. Ele vai me descrever mais a sensação do Uhum. que o fato, né? Certo. Então aí o meu trabalho é traduzir aquela Uhum. subjetividade, aquele desejo, Aham. num primeiro momento numa lista de equipamentos, né, e Uhum. numa estratégia para implementar aquilo, Uhum. eventualmente trazer pessoas que vão implementar aquilo ou implementar eu mesmo, né? Ou Ok. até mesmo eventualmente coordenar uma outra pessoa que eu não conheço ainda, mas que vai ser Uhum. apresentada para esse projeto. Por exemplo, eu fiz 2 museus no Recife. Um é o Cais do Sertão. Uhum. Eu fiz muito da interatividade de lá, mais da metade com certeza. O Cais do Sertão está passando por uma renovação. Ele já tem 8 anos, se não me engano. Ok. Agora ele está passando por uma renovação, nem sei se está aberto, acho que está, Uhum. mas vai ficar bem bacana depois que ele for renovado. E ali do lado, no Marco Zero de Recife, tem o Passo do Frevo. Uhum. No último andar do Passo do Frevo tem uma sala que é sobre frevo, e o artista que chegou falou: eu quero tocar frevo nessa sala, e em determinados pontos do frevo, alguns mecanismos que estão pendurados na parede, eles vão ser acionados e vão ser acionados no ritmo do frevo. Eu já estou Uhum. traduzindo, né? Isso Certo. eu já estou falando de uma forma organizada. Aham. E teve um outro artista local, que é um artista de rua, assim. Eu realmente não lembro se ele é um artista de rua, mas é um artista popular, Uhum. né? Que pegou essas. Chama. Eu não lembro se chama taca-taca ou traca-traca. É um mecanismozinho que, a hora que você vira a primeira lâmina de madeira, Aham. outras lâminas de madeira vão propagando o movimento. Era isso que fazia né, fazia o barulho. E ele colocou isso em motores e limpador de para-brisa. Ok. E ele falou: olha, é super fácil, porque eu aciono aqui e ele Uhum. faz. Eu liguei e desliguei a chavinha e ele fez. Aham. E o outro artista é um músico, Uhum. né? E ele estava coordenando a música. E eu fui lá para fazer essa ponte. Uhum. Né? Como que eu ativo as chavinhas aqui? Você já sabe, é relé. Ok. Como que eu falo com o músico na língua dele para ele acionar no ponto que ele quiser da música esses relés, né? Uhum. Então eu acabei fazendo um circuitinho que lê uma nota musical que Uhum. vem gravada numa trilha separada do que está em loop lá no museu, Ok. né? Então a gente tem canal esquerdo, direito e o canal de Uhum. acionamento. E aí a hora que o artista que estava coordenando os tempos lá estava ouvindo a música, ele falava: "Ah, eu quero acionar aquele motor". Ele já tocava a nota do motor, Ah, gravava na trilha e entendi. já acionava. Acionava Uhum. ao vivo ali. A hora que a Certo. gente dava o playback, o Arduino reconhecia os tons. É Aham. quase um milagre fazer isso com o Arduino. Eu fiz com o Arduino Uno, Aham. porque tem que analisar frequências e tal. Acabei Tá. achando uma biblioteca, né, dentro das Uhum. pessoas que colaboram. Então, se eu tocava uma nota Dó, acionava o primeiro motor. Se eu Ok. notava um Ré, era outro motor. E Uhum. aí, com o tempo, o músico ele foi pegando o jeito de tocar os motores, né? Uhum. Eu consegui literalmente traduzir uma coisa para outra, né? Interessante. Agora, eu fico imaginando que justamente nessa tradução que você precisa Uhum. fazer, nem sempre o entendimento é perfeito logo de Ah, primeira. com certeza não. Então faz parte, né, do seu trabalho você às vezes prototipar, montar alguma coisa provisória Ah, sim. para para provar, para ter um feedback do, É, né, do... a gente, no desenvolvimento, né, no desenvolvimento de produtos, a gente passa por vários protótipos, Aham. né? Ou provas de conceito, né? Uhum. Se a gente for falar de protótipo, a gente tem pelo menos três. Tem o protótipo sujo, ou de baixa Uhum. fidelidade, Ok. que é só para testar o conceito, do tipo, se eu ligar um relé, vai acionar lá? Vai. Ok. Né? Talvez a gente não precise passar por uma coisa tão básica, mas é mais ou menos por Imagino, aí. na tecnologia tem muita coisa que não é tão básica, né? Que a gente Exato. precisa ver para crer. Aí o de média Uhum. fidelidade já seria fazer uma coisa Uhum. mais ou menos com essa cara Uhum. e Ok. falar: cara, toca uma nota aí, vamos ver se eu consigo detectar. Ou Hum. eu mesmo toco, né? Ok. E aí a gente pode chegar num ponto que se a gente vai gradualmente falar: não é esse o caminho. O que que eu faço? Dou Uhum. 2 passos para trás Tá. e sigo outro caminho. Raramente a gente vai jogar tudo fora. A gente já validou Ah, algumas tá. coisas, né? Uhum. A gente fala: para chegar daqui até ali eu tenho que passar por tais passos. Uhum. Até aqui funcionou, funcionou. Então talvez aqui esteja o desvio. Aham. Desenvolvimento, por mais que a gente chame de eletrônica, mecânica, de ciência exata, Aham. a ciência é exata, né? Mas tem coisa que tem que ser testada, né? Sim. A coisa não está clara, ela precisa ser desenvolvida, Aham. né? Não é, faz aí, tá aqui a receita de bolo e tal. Não é assim.
E aí depois, se a gente está desenvolvendo um produto, por exemplo, acho que está quase na hora da gente falar do outro presente. Ou, por exemplo, como eu fiz com o Shield mesmo, né? Eu fiz um modelo, entreguei para o Dante fez os comentários dele. Talvez se eu mudasse o conector de lugar, talvez... Porque tem coisas que, cara, a eletrônica tá lá, mas você não conseguiu plugar porque um plug era muito junto do outro. Precisa Sim. melhorar, né? Pluguei errado porque na disposição eu estava levado a isso. Então a gente vai por várias etapas, vai conversando, é importante ouvir, é importante conversar, até chegar numa coisa que você fala, agora está pronto para entregar. Ou está bom para entregar, porque sempre dá para ir verificando, né? Esses dias eu estava vendo os comentários de um app e era uma calculadora, e alguém comentou assim, a calculadora é boa, mas não tem muitas atualizações. Cara, uma vez que a calculadora faz as operações, eu não sei muito que atualização podia fazer. Talvez de layout, talvez trazer uma funcionalidade a mais. Né? Mas se você for esperar ter toda a funcionalidade, nunca se vai lançar. Exato. Então, tem coisa que está na terceira versão, a gente deu uma revisada, tal, tenta manter a compatibilidade. E aí, eu vou te trazer esse... Vou colocar aqui primeiro, depois eu te entrego. Vou mostrar ali no Zoom. No Zoom. Isso aqui é um produtinho meu mesmo, que foi passando por várias versões. Esse que está aqui é a versão 4. Né? O que é isso? Deixa eu te entregar aqui. Esse já está programadinho. Um dia você pode ter alguma brincadeira para fazer com ele, alguma utilidade para ele. Tá, ele tem aqui um sensor de distância, né? Sim. Ele detecta o que está na frente. E aí você tem um circuitinho. O que seria esse circuito? Esse circuito tem 2 botões que são para ajustá-lo, né? Tem uma parte da eletrônica que está aqui embaixo. Tem gente que olha por cima e acha que não tem nada. Não, tem mais coisa aqui. Quando começou a pandemia, tudo mudou, né? O que eu vou fazer? Não tem mais museu, não tem mais ninguém fazendo nada e tal. E aí, alguém me perguntou se não daria para fazer um dosador de álcool. Né? E isso é um circuito que agora o sensor é diferente. Antes eu usava sensor infravermelho, né, nas primeiras versões. O que ele faz? Você pode ajustar uma distância de acionamento, então coloca a mão aqui embaixo, por exemplo. Então aperto esse botão, já registrei que a partir dessa distância ele vai acionar o motor. Que vai estar ligado aqui, né? A gente solda os fios aqui. E aí, pelo tempo que eu apertar o outro botão, ele vai calcular a dose. Então, colocou a mão aqui, tem uma mangueirinha, né? Por algum mecanismo, chega uma mangueirinha aqui, ele começa a soltar o álcool até dar aquele tempo que a gente programou. A dose aqui. É por tempo. É por tempo, sim. E é mais ou menos constante. O tanto que uma bomba puxa, dependendo do tipo da bomba e tal. Se for uma bomba peristáltica, é mais ou menos constante. E se eu tirar a mão, ele vai continuar jogando fora? Não. Ele tem uma função programada aqui contra pingo, que foi vindo com o desenvolvimento. Primeiro eu colocava, falava, é só colocar um timer. Tirou aquele monte de coisa para baixo. Então, em geral, a gente coloca a torneirinha para cá, para dar tempo de, aliás, para cá. Eu coloco a mão. Acionou aqui, então ele já começa a soltar na posição certa da mão. Eu comecei a tirar, ele já corta o fluxo antes que eu tire a mão. Perfeito. Pode usar para acionar aquele secador de mão também? Pode. Esse circuito não foi eu que inventei. Esse funcionamento já existia, né? Ele chama autodose. Eu vendo no Mercado Livre, tem nas lojas que eu mencionei também. Tem na Mamute, lá tal. Também, com a sua plaquinha. Com a minha plaquinha já montada. Já montada também. Já montada desse jeito, Se você quiser que eu customize a programação, que eu mude a programação, dá para mudar. Teve gente que usou para demonstrar a venda de iogurte. Teve gente que usou para dosar ketchup em lanchonete, né? Teve gente que pediu todo tipo de alteração. Teve até um rapaz que pediu para eu alterar, em vez de acionar o motor, acionar um LED. E quando a pessoa estivesse chegando muito perto do balcão de atendimento, para acender uma lâmpada. Aí muda um pouco a temporização e tal. Mas a gente vai refazendo, né? Então esse aqui... Quer dizer, começou de um projeto especial, te encomendaram, e aí você foi incrementando algumas funções para ele ficar mais genérico, né? Para ele atender a mais... E a cada vez que eu vendia, que alguém falava, cara, não tá funcionando do jeito que eu quero, ou deu tal problema, eu pedia a placa de volta, dava outra pro cara e fazia uma versão, né? Essa aqui é a versão 4, e essa versão foi interessante que um outro amigo meu, também que eu conheci nesse meio maker, né? Que é o Evandro, mas o Evandro é mais conhecido como pai da Manuela.
Depois vocês procuram o pai da Manuela aí que vai aparecer. Ele foi meu investidor anjo para essa 4ª versão. Aham. A gente fez um tanto de placas e a Uhum. cada placa vendida eu ia retornando dinheiro para ele, né? Olha, A gente que ainda tem um legal. estoque, agora a gente mudou o jeito de acertar, Aham. né? E tá retornando dinheiro para ele, então o Evandro foi meu investidor anjo. Que top. E agora, esse projeto ele está sendo acelerado pela Prefeitura de São Bernardo, né? Ah, ok. Num programa de 1 ano, e o Uhum. Evandro entrou junto comigo, né? Aham. Então a gente está com esse projeto sendo acelerado lá na Prefeitura de São Bernardo. Ah, que bacana, para poder transformar num produto mesmo. Ou seja, Ele já é um produto, já é, né? porém ainda Mas não em termos, está no mercado, né, não está disponível tão para... abertão no mercado, né? Então, o que a gente espera de um programa de aceleração é que ele reforce as coisas que eu não tenho uma grande habilidade. Ok. Eu sou o cara da eletrônica, Aham. né? Gosto de vender, tenho sangue libanês, mas, Aham. cara, eu sei todas as ferramentas de venda, de administração. Não, eu preciso de Uhum. um sócio. O Evandro é um cara que pensa bastante essas coisas, pensa Ok. negócio, ele tem os aplicativos dele e tal, Aham. mas ainda assim falta alguma coisa. Então, durante um processo de aceleração, Uhum. a gente espera que a gente tenha oportunidade de fazer, Uhum. de ficar cara a cara com prováveis clientes, Aham. que a gente tenha treinamento para reforçar a parte que a gente não faz direito, né? A parte que a gente já Ok. faz, a gente já faz. A gente Aham. já tem essa Sim, habilidade. já está funcionando. Exato. A gente espera que Uhum. um programa de aceleração complemente Uhum. as nossas habilidades, né? Certo. E aí essa plaquinha agora, Uhum. eu estou com um protótipo aqui, primeira mão. Ah, é a mesma, só que essa já está mais atual, é isso? Essa é a V5. Olha Deixa aí, eu pessoal. ver se... É, Esse é o protótipo da V5. Agora é a primeira vez que a gente está mostrando ela por aqui. Nem o Evandro conhece, né? O Evandro vai assistir e vai me xingar. E aí agora a ideia é... mostra de novo lá, Mostro de Maurício, que eu vou novo regular o zoom aqui, ó. aqui. O foco, quer dizer, olha, o Aqui eu acho que o foco tá foco. bacana, você não acha? Agora tá bom. Agora dá para Isso. ver bem. Deixa eu virar aqui. Isso, Agora ela nem legal. chama autodose mais, ela só chama alto V, né? Alto V5, Aham. né? E agora a gente acabou percebendo, enquanto conversava para o processo de aceleração, a gente acabou. Ela é muito parecida, né? Ela tem quase a mesma disposição, só que eu mudei um pouco a pinagem. Eu percebi que não dá, além de ligar isso aqui, eu poderia ligar um display e tal. Então a gente quer que essa placa agora ela seja uma base de prototipagem, que já resolva um monte de coisa. Se você for pensar nas capacidades dela, ela tem a capacidade de ligar e desligar uma carga de 12 volts ou da alimentação que você colocar aqui. Tem a capacidade de ligar sensores, ligar servomotores. Eu adoro servomotor. Tem os 2 botões que você pode ou ligar o servomotor ou ligar o botão. E aqui ela tem essa saída que fala um protocolo que chama I2C, que aí a gente consegue ligar um monte de coisa. Consegue ligar expansor de entradas, consegue ligar um display, né? Então a gente quer que ela seja uma base flexível de programação. E aí ela, já entrando um pouco mais no argumento técnico, ela usa um microcontrolador que chama AT-Tiny. Né? Você consegue programar AT-Tiny com a base do Arduino. Com um Arduino Uno, você consegue programar um AT-Tiny, consegue plugar ele aqui e ter a sua programação rodando. Né? Então a gente espera que ela seja um pequeno controlador lógico programável, que é um conceito de automação industrial, né? Trabalhei com automação industrial há um tempo, é um conceito, né? Ou seja, a gente espera que, se o seu projeto não precisa de um Arduino inteiro, ele só tem algumas entradas, 1, 2, 3, e algumas saídas, dá para resolver com isso aqui, já tudo integradinho aqui, né? Para quem não conhece, né, o AT-Tiny, ele é um microcontrolador mais barato, né, comparado com o microcontrolador do Arduino, mais simples também, né? Por isso que para projetos... Ele funciona assim, um cristal de oscilação, ele não precisa de muita eletrônica em volta, né? Então o AT-Tiny é bastante popular por isso. A gente está numa época meio estranha, né? Que os microcontroladores estão meio sumidos do mercado. Mas assim que isso se normalizar... Sim, isso no mundo por conta de falta de chips, né? Isso, até para construir carro tá difícil ultimamente. Sim. E esse não é seu presente hoje, mas quando ela estiver sendo lançada, eu volto pra gente. Que bacana. Essa volta pro bolso aqui. A gente vai ter que marcar um retorno aqui do Maurício. Bacana. Quer mostrar esse slide dos grilos para a gente falar de artista também? Nessa onda, então, pessoal, do que o Maurício já fez de projetos, vamos mostrar aqui na tela, estou compartilhando com vocês. São alguns dos projetos que o Maurício fez, né? Então vai lá explicando, Maurício, o que é esse monte de alto-falante aqui? Esse monte de alto-falante, se você mora no Rio de Janeiro, você pode ir lá na Oi Futuro e olhar a obra de um artista chamado Félix Blume.
Ele é um artista que mexe principalmente com instalações sonoras, ele é um francês. Hum, Conheci ele aqui no Brasil por conta da rede que a gente tem, né? uhum. E fiz um outro projeto com ele, numa galeria que chama Pivot, aqui em São Paulo. E agora ele, por coincidência, o pessoal da Bienal de Arte Digital me chamou. Ok. Eu fui indicado para eles, né? Um amigo meu me indicou para eles, o Fred Paulino me indicou para eles. E eles falaram: a gente está com uma obra aqui que precisa construir alguns circuitos. Ok. O artista mandou as instruções e a gente precisa de alguém para fazer. Você faria? Falei, Hum, deixa eu dar uma olhada. uhum. Faço. E eu conheço o artista, trabalhei com ele já, né? Mundo pequeno. Aham. Por acaso eu tinha trabalhado com ele. Mandei uma mensagem pro Félix, falei: Félix, tá aqui para fazer os seus grilos, né? Tá faltando umas informações, você me manda, tal. Esse contato que eu já tinha acabou. O Félix fala português. A Aham. namorada dele, a Sara, é brasileira e fala português. E, enfim, aí ele me mandou as informações. Eu construí os grilos, mandei. Eu não fui Uhum. lá no Rio ver a exposição ainda. Tá. Mandei para eles. Eu acho que ainda está no ar, né? Aham. Quando a entrevista aqui entrar no ar, eu acho que a exposição ainda vai estar lá na Oi Futuro. Ah, tá. E aí eu mandei as instruções, eles ligaram lá, colocaram os LEDs, fizeram a Uhum. cenografia. Ok. Cada peça dessas, ela vai um SD card com um som de grilo. Qual é a Uhum. história delas? Ok. O Félix foi, se não me engano, para o México. Uhum. Talvez seja bom eu nem dar muito detalhe, porque talvez eu fale alguma coisa errada, né? Mas enfim, Aham. ele foi para o México, encontrou com um grupo de meninos, de Uhum. crianças, e essas crianças falaram: a gente sente falta dos gritos. A história é mais bonita do que eu estou contando. Pesquisem, Certo. vejam. No site da Bienal de Arte Digital tem a Ah, história, que né? legal. E aí ele resolveu, junto com as crianças, construir os grilos, né? Uhum. Baseado em outros projetos que ele já tinha, o circuito que vai lá dentro ele já conhecia, é conhecido da gente também. Ele toca com MP3. Aí eles fizeram Uhum. os grilos, do jeito que está aparecendo aí, não é o jeito que está instalado lá, porque tem que cortar algumas perninhas, tem que entortar. Ok. Então o pessoal lá da exposição, seguindo as instruções do Félix, Uhum. terminou, né? Foi uma colaboração. Uhum. E agora tem. Aqui estão aparecendo 10, mas tem bem mais do que esses 10 Uhum. grilos lá. Essa foi a primeira entrega que eu fiz, né? Que bacana. Tem Ou bem mais seja, do que esses 10 cada um grilos lá. emite um som diferente, pelo que eu Diferente. entendi. É. Aham. E eu acho que os meus vizinhos, esse eu fiz em casa, né? Eu tenho uma bancada em casa. Aham. E eu acho que meus vizinhos acharam que eu tava criando bichinho lá. Pois é. Hum, E, Isso e aí. aqui. Isso foi lá no Rio de Janeiro também, pelo jeito eu tô gostando bastante do Rio de Janeiro. Tem um festival que Aham. chama Rec Tudo, Uhum. que é feito todo ano lá no Rio de Janeiro. Não tô falando para fazer um elogio vazio. É um pessoal com quem eu gosto de trabalhar muito, né? Ok. Eles são muito calmos no trato, eles são muito respeitosos. Em geral, quando você vai montar uma exposição, chega uma hora que Uhum. tá todo mundo nervoso, todo mundo querendo fazer o seu e tá. Imagino. é, e aí É. o cara da marcenaria tá sendo muito solicitado e não tem Aham. como te atender. E esse pessoal do Rec Tudo é um pessoal que faz uma reunião, Uhum. explica que é para todo mundo ficar calmo. O trato deles sempre é muito legal, né? Aham. Ano passado eu trabalhei com eles, eles pediram para eu levar o que eu tivesse de pronto, para Uhum. fazer uma curadoria, levar o que eu tivesse meu e dos meus amigos, dos meus artistas, né? Dos artistas que estão no Uhum. meu núcleo de convívio. Então a gente levou no ano passado uma exposição com o que a gente já tinha pronto. Ok. E esse ano eles definiram um tema e pediram para eu levar as coisas, né? O tema era Uhum. mais ou menos essa coisa de cultura pop, de pixel art, né? De jogos vintage, que é uma coisa que, pelo jeito, também é o seu assunto, né? Você Sim, gosta sim, muito sim. disso. Então eu tinha vontade de fazer um painel desses. Esse painel não Aham. tem eletrônica, ele só tem fabricação digital, tem corte laser. Ah, Então ok. Ou seja, cada quadradinho desse no painel é um cubo, é um cubo que né, vira, que vai virando de forma mecânica mesmo, não tem sim, motor, nada. não tem motor. Até Uhum. tenho vontade de colocar motor, mas eu gostaria que as pessoas pudessem mexer. Uhum. Eu gosto que as pessoas mexam. Gostaria que as Aham. pessoas pudessem mexer e eu pudesse depois memorizar esse movimento e acionar o motor, né? E foi interessante ver como as pessoas interagem com ele. Uma coisa legal desse projeto, esse projeto agora está guardado, está esperando uma casa, né? Uma Uhum. coisa legal é que ele foi feito sem eletrônica alguma e sem parafuso, só tem parafuso para fixar ele na parede. Todo o Ok. resto foi sistema de encaixe, corte e sistema de Hum. encaixe, né? Cada face ela foi feita com adesivo, já foi adesivada para o corte. Uhum. Depois a gente montou na marreta, a gente não, o Paulo, que é meu assistente, meu escudeiro, ele montou quase todos esses na marreta mesmo, né? Aham. O Paulo agora ele é professor de robótica nas fábricas de cultura, Ok. né? E essa imagem é muito legal,
E eu tava falando de é legal, é interessante ver como as pessoas interagem com as coisas, né? Eu até acho que teria algum estudo aí para estudo psicológico, né? Um estudo antropológico para fazer. Um rapaz chegou e começou da esquerda para a direita a virar todos para amarelo. E tinha mais gente brincando lá e tal. Aí, a hora que ele já tinha feito um tanto, as pessoas começaram a olhar, e algumas pessoas, até sem falar com ele, começaram a fazer tudo amarelo. Aí Foram na chegou onda dele. foram na onda dele. E eu acho que sequer teve alguma comunicação, ou se alguém falou é para fazer amarelo, foi isso. Aham. As pessoas poderiam nem falar a mesma língua, mas estavam se entendendo ali. Na hora que estava tudo amarelo, o cara foi lá no meio e desenhou o coraçãozinho. Que Né? legal. Então, e foi interessante que as pessoas que estavam fazendo outras coisas embarcaram na dele, né? Aham. Embarcaram no projeto e tal. Eu me Não, arrependo muito. de não ter colocado uma câmera fazendo um time-lapse para mostrar Uhum. os 2 Nossa, dias de seria exposição, bacana. tudo que foi acontecendo, né? Mas eu fui E tirando algumas fotos. foi uma exposição, então, que depois foi desmontada. Isso ficou só Isso. 2 dias. O Rec Tudo é um festival de cultura, Aham. né? Eles cederam me convidaram como artista e me cederam uma sala enorme para a Uhum. gente colocar 6 interatividades lá, Aham. né? E não teve só essa minha sala, teve outras exposições de arte, teve o pessoal do Pupila Dilatado, que é um Uhum. outro artista com quem eu já tinha tido contato, acabei não fazendo nada diretamente com ele, mas já conhecia de estar por aí, que é o Aham. Cebola, né? E o grupo que estava em volta dele, que eu adorei conhecer, teve Aham. performance, Aham. teve palestra, teve festival de vídeo, né? É um festival, é um fim de semana que vale a Uhum. pena ir para o Rio para participar dele. Ok, é no Rio. Né? É no o quê? Rio, Todo ano que todo ano acontece? acontece, mais Que ou legal. menos para outubro, se não me engano. Uhum. Mas dá para procurar no Instagram, eles se comunicam muito Aham. bem pelo Instagram. Se não me engano, esse é um festival que chamava Rec PUC. Começou Aham. na faculdade, né? Na faculdade PUC lá no Rio. Então Certo. começou lá. Tem mais umas fotos que eu te mandei aí, quer ir passando por elas? Tem esse. Aí essa foi a outra interatividade, né? Aham. Que era um jogo de Snake, igual aquele que tinha no celular antigo do Nokia. Esse foi uma encomenda deles mesmo. E eu acabei. Eles falaram, dá pra fazer o jogo de Snake? Dá. Dá pra fazer Uhum. grande? Dá pra fazer de outro jeito? Dá. E eu fiz com sensores de distância para que a pessoa pudesse controlar só desse jeito aí, ó, Ou seja, apontando a ali com a mão. mão, Exato. Controla o movimento da sem cobrinha toque sem mesmo, toque, só com. Aham. Se tocar, funciona também. Algumas Tá. pessoas queriam tocar. Aham. Eu acho que do jeito que eu apresentei, dava vontade de tocar. Eu tenho Certo. que repensar isso aí, Aham. fazer uma próxima interação. Esse pessoal que tava jogando tava indo bem, ó. A cobrinha tava Sim, tava bem já. crescidinha ali, tava bacana. Eu acho que a geração atual não deve conhecer, né? Os mais novos Não, agora, não. esse joguinho, porque quem é lá do início da informática era Assim, um desafio fazer um programinha desse em Basic. e de novo tinha um comportamento interessante. Em Basic Aham. tem um canal que chama. Vou lembrar, um cara que gosta de trenzinho. Ele pegou um Uhum. Apple II e refez no Apple II recentemente. Aham. Né? Depois a gente lembra o nome do Legal. canal. Uhum. Mas enfim, nesse evento também teve uma coisa que é muita família. E Uhum. algumas das coisas que eu fiz pegava mais a atenção dos pais do que das crianças. Ah, Né? imagino. Pela nostalgia. É. E, Uhum. Não, muito legal. isso aí é um projeto que eu aproveitei um Draudio, né? É um projeto de código aberto, é um projeto Uhum. open source. Ok. Eu aproveitei um Draudio e fiz uma guitarra hackeada, né? Ali no cabo da guitarra tem uns sensores. A primeira versão dessa Ah, guitarra Aham. apareceu numa série da Vice sobre makers, que a Rita Uhum. Vu, que é minha amiga, me convidou. O episódio chama Duas Guitarras. Se você procurar Duas Guitarras, tem o Ok. episódio. Uhum. E eu já andei o Brasil com esse projeto aí. Levei Olha. lá pro Rec Tudo também. Levei no Uhum. outro ano. Foi Aham. sucesso, eles pediram para trazer agora. É uma guitarra para todo mundo tocar tão mal quanto eu toco. Certo. Ninguém consegue tocar uma música nela e eu Aham. fico muito feliz com isso. Ela tem um alto-falantezinho aqui, né? Tem, Então mas já sai o som dela mesmo. sai, mas também tem um plug que está atrás Uhum. Ok. dessa faixa verde aí. Uhum. Tem um plug para ligar no amplificador de guitarra mesmo. Aqui atrás, né? Isso. Certo. Uhum. Legal. O que mais que a gente tem aí? Vamos ver aqui. Olha, tem bastante coisa, gente. Esse é um outro clássico, que todo lugar que eu vou o pessoal pede para levar. Agora ele tá com uma Uhum. cara mais bonita, que é uma corrida de LED. Ah, esse eu cheguei a conhecer. É. Foi numa Campus Party. numa Campus Party, né, que Isso. você me mostrou lá, e eu me lembro que o pessoal estava se divertindo a A beça milhão, com esse joguinho. Muito, muito bacana. Esse joguinho foi inspirado num jogo de um pessoal canadense. Uhum. É um pessoal de um grupo que chama One Life Remains. Eles fizeram um videogame com os botões, mas a apresentação era numa tela, né? Uhum. E a dinâmica do jogo é a seguinte:
Eles expuseram no File em 2016, se não me engano. Eles eram meus vizinhos. Eu estava com o Pinball Digital e eles estavam com esse jogo. Uhum. A dinâmica do jogo é o seguinte: tem os botões coloridos e botão não tem dono. O botão verde não é seu e o botão cor-de-rosa não é meu. Tá. Mas a fileira tem duas fileiras. Então a fileira daí é sua, a fileira daqui é minha. Aqui é duas fileiras de Duas LEDs fileiras de aqui, LEDs, né? exato. Certo. Uhum. Se o LED aparecer cor-de-rosa do seu lado, você aperta cor-de-rosa. Se aparecer amarelo para mim, eu aperto amarelo. E aí o LED vai avançando. Ah, tá. Então o que nós temos é o lado do LED lá, né? Isso. Então do seu lado aí tá azul. Tá, ok. Não, do seu lado tá amarelo, pelo vídeo. Pelo vídeo. Pelo vídeo o seu lado tá amarelo e o meu lado tá azul. Tá então bom. aí você vai apertando o amarelo o Isso. tanto que você puder. Só que o LED muda de cor. Uhum. E pode inverter. E se você não prestar atenção, cara, aí você vai começar a avançar comigo. Ah, E podem ficar os ok. dois da mesma cor também. Então quem tá na frente quer bater pra chegar lá. E quem não tá, vai querer segurar sua mão pra. Né? É como se fossem 4 aceleradores em comum. Isso. Que, né, pela cor, a vez de um vai invertendo com a vez do outro. E você tem que fazer um cara crachá, né? Você tem que olhar pro LED e achar o botão. Sim. Porque os botões estão soltos. Aham. No fim do dia, isso vira um macramê, vira uma trança lá. Porque eu posso puxar o botão pra cá, você puxar pra aí, vale tudo. A regra é apertar o botão, o resto ninguém combinou nada. Né? E esse é um jogo que eu gosto bastante. Muito divertido, Sim. muito legal. Isso é legal para o pessoal, para quem está começando, né, com o projeto Maker. Vejam só, pessoal, a programação não é complexa, é um nível iniciante. E o circuito eletrônico também, é basicamente duas fitas. Não, é uma fita LED. É uma fita de LED só, endereçável. Nesse caso é uma que vai e volta. Se prestar atenção, deve dar para ver onde ela faz a volta lá em cima. Lá em cima tem uma pontezinha. O circuito está dentro desse cubinho que eu aproveitei da outra instalação. Aqui, esse cubinho, exato. Inclusive, você falou é um projeto bacana. E teve um evento da Prefeitura de São Paulo, que foi a primeira vez que eu montei. O que eu andava era todo desmilinguido e tal, porque a gente fez uma sessão de live coding. Em 3 horas a gente começou de zero, eu só tinha os ingredientes. Eu mesmo não tinha feito ainda o jogo. Mas eu gostava, tinha falado com o pessoal do Life Remains. Falei, pode fazer. Lá no file mesmo, né? Falei, tenho vontade. Eles falaram, pode fazer, faça. E aí a Prefeitura me chamou para um dos eventos, que foi até ali na Vila Itororó. Né? Foi um Arduino Day. Na Vila Itororó. Você quer fazer uma oficina? Eu falei, eu quero fazer um live coding, que na realidade é um live building também. A gente vai começar do zero e em 3 horas eu vou fazer junto com o pessoal o projeto inteiro. E live coding eu ia programando, mas eu ia conversando com o pessoal falava, então agora tem que ver se apertou o botão. E às vezes tem armadilhas, né? Eu sabia que aquele não era o caminho certo, mas implementava para a gente aprender. Né? E em 3 horas a gente conseguiu entregar a primeira versão disso. Né? Depois eu fiz mais uma vez essa oficina, e depois só de ficar andando com a oficina por aí já despertava a conversa de como fazer e tal. Então o que você percebeu, o que você olhou e falou, é um projeto legal para começar? Sim, é um projeto legal para começar. E para falar de fita de LED endereçável, né? Sim. Eu diria que o desafio aqui é a fita LED endereçável, para quem está começando, para fazer ela funcionar. Sim. Diria, começa por ela, começa a programar, acender o LED que você quer. Na hora que você pegar o jeito dessa fita de LED, o resto é tranquilo desenvolver. Esse é o caminho, exatamente esse é o caminho, né? Esse é o mapa de desenvolvimento que eu fiz. Tá aqui uma fita de LED, a gente consegue acender o primeiro LED? Consegue. Consegue mudar a cor dele? A gente vai conquistando coisas. Né? Consigo acender 2? Né? Consigo automatizar a troca de cores? Consigo. Consigo ler botões? Opa, agora não é só saída, é entrada. Consigo. Apertei o botão amarelo, acendeu o primeiro em amarelo. E aí depois a gente pensa na mecânica do jogo. Né? Tem uma série de coisas para pensar. 3 horas é um pouco apertado, mas sai. Sim. Sai. Né? Mas muito bacana. Justamente para quem está começando, poxa, que gaste 3 dias. Né? Bacana, divertido. Depois dá para brincar com os filhos. E o que eu costumava fazer era colocar uma balinha. Ou qualquer brinde que eu tivesse lá no final. E o pessoal se matava por aquele brinde. Que legal, final, até né? porque é visual, né? Você fala, se eu chegar lá, aquilo lá é meu. E o pessoal bate com força, é pra bater mesmo. A gente fez uma caixinha reforçada, o pessoal bate. A única coisa que tinha montado era a caixinha. Eu já tinha levado a caixinha com o fio preparado. E isso acho que libera né, alguma coisa na pessoa. A pessoa fica, nossa, a hora que ela vence, é aquela maior vitória que ela teve. Muito legal. E quando não tinha brinde, eu falava que você ganha o direito de tirar sarro da cara do amiguinho. Tá certo. Então as pessoas brigam também. Isso aí é outra vista do projeto, do painel. Foi assim que a gente entregou. E também falando de comportamento, né?
quando as pessoas viam o painel todo arrumadinho, as pessoas não queriam chegar e mexer. Então, isso é um dos comportamentos. Se uma coisa está toda organizadinha, bonitinha, ela não convida para que as pessoas interajam, mexam, né, em geral. Exato. Tem umas teorias que consideram que isso você tem que ter uma cidade arrumada para que ela continue arrumada, que a pessoa se comporta de um jeito do metrô e de outro jeito no ônibus que está velho e tal. Mas aí, para as pessoas começarem a mexer, eu mesmo fui lá e comecei a mexer, sem que as pessoas soubessem que era eu que tinha feito aquilo, Sim, né? sim. E aí as pessoas começaram a chegar, a conversar, a perguntar se podia mexer e tal. E aí aconteceu essa coisa das pessoas irem indo mexendo, e não ficou parado um minuto durante os dias todos. Que bacana. O que mais que a gente tem? Aí é a abertura, né? Uma geral da abertura da entrada Vista do festival. por fora, né? Sim. Foi lá no... Eu não lembro se esse é o MAM ou o MIS, mas foi no museu lá na região da Glória, lá, que dedicou uma parte inteira do museu. Lá no né? Rio. Tá vendo, dá pra ver já que tem família chegando aí, foi muito bacana. Sim. Né? Para todas as idades. Nossa, que legal. Esse é um outro projeto muito legal. Esse é um projeto que chama Brain Machine. Quem criou ele foi um cara chamado Mitch Altman. O Mitch Altman é um cara importantíssimo para a filosofia maker, para a história dos makers. Tem uns 12 anos, ele resolveu fazer um espaço em São Francisco, que chama Noise Bridge. É um hackerspace, não é um makerspace, é um lugar onde as pessoas vão para mudar as coisas, para mexer com as coisas, né? E eles fizeram questão de abrir num bairro central, assim, num bairro que não é muito privilegiado, para dar acesso às pessoas. Legal. E o Mitch Altman, ele começou a se perguntar como funciona o cérebro das pessoas. Será que eu consigo reproduzir sensações? Será que eu consigo... Ele começou a se perguntar isso. O Mitch Altman, eu diria que ele é um hippie velho, né? Ele é um pouco mais velho do que a gente. Então ele pegou ele foi jovem durante aquela época dos hippies, né? E aí ele acabou fazendo esse circuito que pisca luzes, é para usar de olho fechado, viu? Não é para colocar os óculos e ficar de olho aberto. Pisca luzes nos seus olhos. Aqui, né? Esses LEDs aqui, LEDs aí, que ficam bem em frente do olho. Exato. Esse, inclusive, está muito bonito, porque quando a gente monta nas oficinas, ele é bem hackeado mesmo. Fura os óculos, passa o LED, o fio fica aparecendo. E você também liga um fone de ouvido que coloca sons no seu ouvido. É um som que chama binaural. É uma frequência no ouvido, outra frequência no outro. E o seu cérebro junta os dois, você ouve um batimento, ouve um outro efeito, né? E esses óculos levam o seu cérebro, podem levar o seu cérebro a outros estados de funcionamento. Você pode entrar em alfa, tem aquelas ondas cerebrais, né? Eu não sou médico, tem pessoas que são sensíveis às luzes piscando e tal, a gente tem que fazer sempre essa advertência, mas dizem que estímulos... Né? Por exemplo, você vai numa danceteria, tem aquela música agitada, ainda chama de danceteria, não sei. Você vai numa balada, você vai num lugar que tem música, eu não sei como chama agora. Você vai num lugar que tem música. Se a música é agitada, você sai todo agitado. Isso é um exemplo que um estímulo externo muda o seu estado. Né? Então, só isso já prova que os óculos podem ter algum efeito. Né? Ou você vai num lugar lá que está tocando canto gregoriano, você sai calminho. Em geral, você tem uma tendência a sair calminho ou a querer ir lá, né? Então é isso que esses óculos fazem. Depois eu acabei fazendo uma instalação que é uma sala inteira que pisca desse jeito. Quando o Mitch Altman veio para o Brasil para um festival, ele pediu, a organização do evento pediu se alguém poderia fornecer isso no Brasil, porque só tinha importado. E como é um projeto open source, né, acabaram chegando em mim. Gostei muito de conhecer o Mitch Altman por conta disso. Que bacana. E a gente reproduziu com as instruções dele o projeto aqui. Né? E como é um projeto que tem autorização de comercialização, porque alguns open source não tem. Alguns só podem ser não comerciais. Agora, esse é um produto que eu vendo no Mercado Livre também, ou que você encontra em algumas lojas. Né? A gente vendia muito no formato de kit, mas eu tenho notado que as pessoas estão mais interessadas no efeito do que em aprender a soldar. Né? A pessoa que quer esse efeito não é necessariamente a mesma pessoa que quer aprender a soldar. E o chip que vai nele é o mesmo chip que vai nessa plaquinha aqui. Um Atetine. É um Atetine também. Ele já vai soquetado, você pode reprogramar. Tal. É isso aí. E existem alguns terapeutas que estão explorando isso, estão pesquisando, vendo se esses óculos podem servir no tratamento de algumas condições. Mas aí são eles que são profissionais da área que sabem dizer. Né? Não tenho como prometer nada disso. Então, é coisa séria. É coisa séria, A gente especula, né? Esse é um outro projeto muito legal. Esse projeto é de BH, do Fred Paulino, né? O cara que me fez a ponte para fazer os grilos, o Fred Paulino, ele agora está com esse ônibus.
que é o Hack Lab, né? Ou seja, é um laboratório dentro do ônibus. É um laboratório isso? dentro do ônibus. Na realidade, ele tem várias coisas. O Fred, ele é de um movimento chamado Gambiologia, então tem um museuzinho da Gambiologia. Tem Uhum. um outro amigo nosso aqui, Gambiologia de gambiarra. de Gambiarra. Eles falam que, tem que lembrar o nome do padroeiro deles, mas Aham. eles inventaram um cara que o sobrenome é Gambier. Certo. É totalmente ficcional, uma história bacana de Aham. contar, muito bacana de contar. Aham. Lá dentro tem um sintetizador modular, Uhum. que é do Arthur Joly, que é um artista aqui de São Paulo. Aham. Tem um Gênios, né, que a gente chama de Mestre Mandou, que é uma obra minha. Uhum. Eles fazem oficina de energia solar, fazem oficina de Uhum. ligar. Tem atividade para a molecada, tá? Esse Aham. ônibus está andando no interior de Minas Gerais, né? Que bacana. Ou Foi um seja, projeto muito bacana de fazer. imagino se uma escola quiser me Sim, pode chamar. chamar. Ele está fazendo Uhum. os municípios. Eu não sei qual é o Certo. acordo. Ele tem um patrocinador para essa temporada e esse Uhum. patrocinador que diz Ok, para onde ele entendi. vai. Mas Aham. pode procurar a Gambiologia Aham. oficial no Instagram. Que legal. Pode procurar o Fred Paulino, que é um cara massa, Uhum. né? É um cara de bastante atitude. Esse aí é o sintetizador analógico do Arthur Joly, Uhum. né? Aí são os botões, a gente teve que ficar penteando esses, Ah, tá. esses cabos Esses todos aí. azuis aqui são São botões, essa botões, parte aí de se você baixo. subir um pouquinho. Esse aí é o gerador de frequências, né? Ok. E todos os outros módulos lá são coisas que vão alterando, Uhum. né, um sintetizador modular. Então, um vai mudar o timbre, o outro vai mudar Uhum. o que a gente chama de envelope, né? Como o Hum. som sobe em volume, como que ele se Ah, ok. mantém, como que ele desce. Depois de Uhum. montado ficou muito mais bonito, mas por Certo. dentro é digno do Jean-Pierre Gambier. Eu nem lembro se é Jean-Pierre mesmo, Aham. mas é digno do senhor Gambier. Legal. E funciona. Aí Aqui mais de uma foto que eu tinha novo. te mostrado, né? Certo. Isso aí foi mais um projeto bacana que a moça chegou e começou a escrever e aí o pessoal Ah, deixou para ela, né? amigas, aham. É. Aí sou eu fazendo uma. Malmaker, certo. Eu aproveitei para tirar essa foto. Esse é o meu espaço, esse é o meu laboratório. Esse é Foi o. durante a construção, né? Tá vendo que tem Aham. um monte de cubinho aí. Cara, não parece, mas tem 500 cubos lá. E a gente fez 600 para garantir, se Ok, precisasse ok, trocar alguma ok. coisa, né? Essa área que a gente chama Uhum. Makerspace. Esse Uhum. espaço chama Liluzone. Lilo Zone. Quem criou o Uhum. Liluzone foi a Lina Lopes, Aham. que é minha sócia, né? Ela me chamou para ser sócio no espaço agora. Nós já Certo. tivemos mais sócios, agora somos só nós dois, Aham. né? Teve gente que foi para o Japão, teve gente que Uhum. seguiu outros caminhos, então agora Aham. somos só nós dois, né? Ok. E nós dois em termos de iniciativas, mas a gente Aham. também tem os residentes. Agora a gente tem uma agência lá que chama Bolha, que é do Najib, que está Uhum. residente lá, Ok. que ocupa o Makerspace. Isso é um quarto do espaço inferior que a gente tem. Uhum. Para cá tem uma Ah, ok. bancada de eletrônica, para lá tem uma sala multiuso, tem a cozinha e tem as salas em cima, né? Lá a gente Uhum. tem também um laboratório de biohack, de Biohack. biologia. Ah, ok. A gente faz, a Lina Uhum. faz lá a pesquisa dela, ela cria, Aham. modifica seres vivos, né? Qualquer dia vai sair um Certo. unicórnio de lá. Ó, É, caramba. pois é. E eu imagino que é lá que você desenvolve também workshops, que Sim, inclusive sim. parece que você não chama de workshop, né? Você dá outro nome, são experiências, alguma coisa Sim, assim? sim, eu chamo de experiências, né? Uhum. E isso vem dentro de um contexto que é uma tendência. As pessoas querem Certo. experiências, né? Aham. Você não vai no bar, você vai na Uhum. experiência da Sim, Heineken. Você não vai a exato. um restaurante, você vai na experiência Aham. do Claude Troisgros, por exemplo, né? Uhum. Então, sim, são experiências makers. Ok. A gente pode chamar de oficina, pode chamar de workshop, Uhum. o que comunicar melhor. Ok. Mas se você entrar lá no malmaker.com, vai estar descrito como experiências. É Uhum. isso mesmo. Às vezes a gente faz nessa área, às vezes a gente faz ali no jardim, Ah, ok. né? A gente tem uma marcenaria também que a gente Cara, está que montando legal. agora. Ou seja, é a Disneylândia do Maker, não é não? O Dante fala que é mais ou menos isso. Qual que é a Aham. expressão que ele usa? Ele fala que é a Makerlândia. É Makerlândia. isso aí. Que legal. Pois é. E cada hora tem Bacana. uma coisa. Não é um Uhum. espaço aberto à visitação, Aham. mas se você entrar em contato comigo, no Instagram, Uhum. mal_maker, é o lugar mais legal para entrar em Bacana. contato comigo, né? Mal underline maker. Underline Tá maker. bom. Underline é o símbolo, né? Para escrever Aham. underline, né? Vamos pedir para o pessoal deixar no link aqui, Ah, sim. aqui na descrição do Aí vídeo. manda
uma mensagenzinha lá que a gente Uhum. não vou para lá todo dia. Uhum. A Lina tá viajando, às vezes eu tô viajando, então não tá aberto todo dia. Não adianta Certo. chegar e bater Aham. no portão. Às vezes você dá sorte, né? Certo. Mas combinando a gente dá um jeito, sim. Aham. Que Provavelmente o bacana. churrasco que a gente vai fazer vai ser lá, mas a gente não pode Opa! divulgar o dia, senão Churrasco já viu, né? maker. Ah. Vamos lotar lá, Vamos. legal. Isso aí é de uma das oficinas da Mamute, aquela que eu falei que é né, Certo. do analisador de intensidade e Ah, amplificador. ok. Foi feito no corte laser. Isso aí Ah, é mais uma documentação da preparação. Eu acho que eles são fantásticos. Eles aham. forneceram as caixinha, fizeram adesivo. Uhum. É um capricho muito grande, né? Bacana. E isso é um dos museus que inaugurou agora, há pouco tempo, né? É o Uhum. Museu das Favelas. Eu fui responsável pela tecnologia de uma das salas. Esse foi um dos primeiros testes, né? Ah, Eu olha não só. fiz o conteúdo, Hum. né? O conteúdo veio de um coletivo, né, que é Uhum. muito inserido nesse contexto mesmo. Aham. E nessa sala a gente tem projeção no teto, já dá para ver uma projeção ali. Tem Aham. projeção em 3 paredes, no painel que está à esquerda. No fundo é uma projeção que pega uma janelas, né, elas não estão Uhum. alinhadas, né, têm um certo volume. E do lado Certo. direito, essas janelas que estão abertas também tem projeção. É tudo Hum. sincronizado. Essa é uma exposição temporária, né? Aham. Provavelmente a instalação vai continuar e vai mudar o conteúdo, né? Ok. Mas vale a pena. Isso que está aí não é o que está passando Uhum. lá. Isso foi um teste de projeção. Ah, ok, Agora ok. tem um teste com várias curadorias, né? Uhum. Tem um teste, não, tem um conteúdo com várias curadorias. Uhum. Tá muito bacana. Abre de terça a domingo, Aham. né? Abre às 9 e fecha às 18, se não me engano. Certo. Fica aqui na Rio Branco, em São Paulo, Na Rio no Branco. Palácio dos Campos Elíseos, Ah, perfeito. Museu da Favela. Museu da Favela. Uhum. Isso é uma plaquinha que eu desenvolvi para um amigo meu. Ele queria controlar cores, fazer uma luminária que controlasse cores, né? A plaquinha está Aham. aqui. Essa plaquinha aqui. Vou colocar aqui Vamos ver de pertinho. aqui. Dá até pra isso, aproximar um pouquinho aí, tá bom. Dá pra ver direitinho aí. Sim. Então, aquela tem 4 botões, mas os 4 botões estão em paralelo, né? Aham. E aqui vai o circuito. Essa plaquinha ela vai mudando as cores, ela consegue mudar entre 7 cores eu desligado, Uhum. né? E, e o legal dela é que a eletrônica que está dentro dela, ela é uma eletrônica da década de 70. Hum. Não tem programação, ela é só Ah, um ok. contador, né? Ah, ok. Eu vou dando clock no contador Aham. e ele vai mandando esse 010, esse número em Uhum. binário para o LED Ok. RGB. Você tem ali um bate, não, Sim. batendo um, O botão é o clock. A gente Ah, ok. filtra para tirar disparo Aham. duplo. Esse filtro é feito de forma Uhum. analógica. É Perfeito. como se faziam os computadores antigamente, né? Uhum. O Apple I Aham. foi feito usando chips dessa família, Ok. né? Uhum. E isso foi feito assim para ficar mais barato Aham. e para driblar essa falta de microcontroladores que a gente tem, né? Perfeito. Então, Aham. a sorte que a gente tem é de ser um maker um pouco mais antigo que ainda Sim, lembra como faz essas coisas, né? sim, não depende só da Não, eu tenho programação. feito alguns projetos que estão fugindo do microcontrolador. Aham. Aí já entra na eletrônica Aí pura, tá a né? foto da Tá aqui, plaquinha, né? Tá bem de plaquinha. pertinho. Isso. E aí é um detalhe daqueles bloquinhos. Uhum. Eu tô muito falando desses bloquinhos porque é uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, Aham. né? E aí eu acabei te mandando, eu tava muito empolgado, eu acabei Bastante te mandando coisa. bastante foto dele. E o que é legal disso é que foi simples, Uhum. né, e gerou impacto, Sim. né, ali com o público, né? Em geral, as coisas mais simples são as coisas que mais geram É. interação, né? E Uhum. aí são eles montados, né, na Aham. marretada, no press fit. E aí é um detalhe para mostrar que não vai cola, não vai parafuso Uhum. nele, né? Esse é a parte de trás, é a instalação olhada por trás. Ou Ela tem seja, essa esse azul aqui é um bloquinho. é um bloquinho, é o primeiro Uhum. bloquinho experimental. Ele Aham. não tá com os dentes, né? Eu fiz um bloquinho e só colei um adesivo por cima. Perfeito. É o método tudo bem. Aham. Vamos fazer um inteiro e tudo Certo. bem se deu certo ou se não deu. A gente vai aprender nesse processo, né? Perfeito. Às vezes a gente faz isso. Aham. E ali aquela cunha está Hum. prendendo o Aham. suporte do bloquinho no lugar. A lingueta que apoia Ah, o bloquinho perfeito aqui. está prendendo no Você vai lugar. batendo na lingueta e ela vai Exato. pressionando. É. Ele fica preso no lugar lá. O que mais que a gente tem? Isso foi bem legal. Essa foi a exposição do Tim Burton, que Uhum. aconteceu no CCBB antes da pandemia, lá em Ok. Brasília, e na Uhum. Oca aqui em São Paulo agora no começo do ano, né? Aham. Ah,
o Rodrigo Gontijo, que é um artista, foi encarregado de fazer essa sala. Ele fez todo o Ok. conceito da sala e me chamou para implementar. Uhum. O contexto é pré-cinema. São máquinas que faziam animação Ok. antes do cinema ser cinema, né? E aí a gente queria Perfeito. que tivesse esse ar meio antigo, então tem as Uhum. engrenagens ali aparecendo do lado de Uhum. fora, tal. Tem Arduino lá dentro, Ok. né? Tem um bololô de De fios fios ali igual esse também. aqui. Nessa versão Aham. já estava mais domado, né? A gente Certo. foi avançando. E aí, mas o Arduino não é o protagonista. Uhum. E tudo isso foi feito com corte laser. E a gente resolveu fazer um mix entre antigo e moderno, então a gente deixou o corte a laser aparente, Ok. né? E o único pedido do Tim Burton para essa sala foi que a gente deixasse as coisas mais com cara Uhum. de antigo. Ok. Então a gente teve que dar uma camada de spray. Foi a Aham. única alteração que ele pediu, Ah, né? tá. Ele estava envolvido no processo, o pessoal dele estava envolvido no processo, Uhum. né? E aí tem esses 3 flipbooks coordenados e tinha mais coisas. Essa exposição vai para BH no ano que vem, até onde eu sei. E depois vai Ah, para o tá. Rio também, Uhum. né? Aí é uma obra daquele artista lá do Félix Bloom, Ok. né? É uma obra que foi na Pivô, essa obra que eu fiz primeiro com ele, que são os sapatos que ficam batendo. Eu desenhei um mecanismo que faz esse movimento do sapato. Usei matemática, usei coordenadas polares, desenhei o Uhum. mecanismo que faz isso aí, Hum. mas a pesquisa dele foi legal. Aham. Ele foi para diversos bairros com um cronômetro e ficou cronometrando os passos das pessoas. Ele fez uma planilha enorme de cada bairro, Ok. tirou uma média e cada sapato desses representa no estilo e na Aham. batida Ah, a velocidade que as pessoas andavam nesses bairros. olha que louco. Nossa, E aí até ele onde ajustava. vai, Aí né? depois, na hora de montar a obra mesmo, eu fiz a Aham. infraestrutura para ele, lá Uhum. no Lilo, né, lá onde tem aquela foto. Aí Aham. depois ele tinha um potenciômetro que ia ajustando, regulando a Ok, velocidade ok. até dar. Eu gosto muito das obras do Félix também, Aham. né? São um tanto inusitadas. Ok. E aí tem lá o nome que é concerto, concerto de música, né? Não concerto porque o Certo. sapato estava quebrado, Ok. de sapatos. Então, apesar dele não ser um falante do português nativo, ele Aham. fez um trocadilho Um ali, né? trocadilho. E ele contratou um rapaz que faz placas desse tipo mesmo, um senhor, Uhum. né? Essa é uma arte em extinção, fazer esse tipo Uhum. de placas. Ele Ok. contratou um rapaz que faz essas placas para fazer Uhum. esse escrito. É uma obra bastante rica, Que né? Eu top. gosto dessa obra. É só circuito eletrônico que você usou aqui? Eu Não precisou de usei corte programação? laser, não tem programação. Não. A gente, Aham. Arduino tá caro, tinha que ser uma obra Aham. barata, né? Tá. Ele estava aqui por conta de uma bolsa, Aham. né? Então tinha tudo que caber lá, Ah, ok. né? O que tem é Uhum. um controlador de motor que você compra por R$ 20. Aham. Tem um motor que a gente escolheu porque escolheu bem escolhido porque não podia ser um motor barulhento para não Certo. tirar o Ok. bater, né, Cada dos sapato tem um sapatos. motor Tá específico. escondidinho lá dentro. Aham. E eu não lembro se ele usou bateria ou se ele acabou puxando um fio por baixo. Eu não lembro Tá. Uhum. qual foi a solução que ele fez. Eu acho que tá com Uhum. bateria, porque eu andei vendo ele colocar isso, acho que no viaduto do chá. Ele colocou lá Ok. para ver as pessoas reagindo também. Entendi. É. Uhum. Se procurar concerto de sapatos, é capaz de achar Aham. alguns anúncios e também achar a obra do Félix, Certo, é né? verdade. Ou procura na Pivô Galeria, que Uhum. fica ali no Copan. Beleza. Aí esse outro aqui. Esse outro também é dentro do sentido das consultorias que eu faço, né? Essa foi uma instalação que tinha 70 metros de fita LED endereçável, Uhum. daquela do LED mais, 144 LEDs por metro. Ok. Tinha 2 fitas em cima e 2 fitas embaixo, e Uhum. todos eles eram controláveis. Não foi assim que Uhum. ficou, era um stand numa exposição. Ok. Isso é da montagem do stand, né? Aham. Não foi assim que ficou no final, a gente só controlou a iluminação, mas a gente tinha o controle individual de cada LED ali. Uhum. Podia colocar do jeito que você quisesse, né? Esses efeitos, parece que cada vez mais está sendo solicitado nos eventos por aí, Sim, né? sim. É. Efeitos assim muito visuais, numa Uhum. entrada de um evento. É. Imagino que foi um pouco essa ideia Foi a aqui, né? ideia. Na realidade, essa marca ela tinha algumas cores muito específicas que ela queria atingir. Aham. E a iluminadora, que já tinha trabalhado comigo, né, do Estúdio 220, Uhum. né, a Renata Fongaro, ela me chamou para a gente colaborar. A gente já tinha trabalhado antes. Tem uma obra dela que eu adoro, que é um bar secreto debaixo do Teatro Municipal, né, o Bar dos Ah, é? Arcos. Isso eu não fiz com ela, gostaria de ter feito. Aham. Eu acho a iluminação que ela fez lá fantástica, Ok. né? E, e aí ela me chamou para com esses LEDs Uhum. chegar nos tons da marca.
Uhum. Né? Okay. Cor de marca é uma coisa muito, muito sensível, né? Uhum. Inclusive, para quem não trabalhou com LED ainda, fazer tons de marrom é praticamente impossível com LED, né? Marrom é Nossa, uma é cor que verdade, não eu dá. imagino Porque que marrom é um vermelho escuro, e para ter o vermelho escuro você precisa ter um precisaria contexto em ter volta. É Tal, né? verdade. Então, se vocês procurarem aí como fazer marrom, procure em inglês. Como fazer marrom com LED, Ok. você vai ver o problema que é. E Uhum. algumas cores que eles usavam era um tom de pele, era um tom assim meio Uhum. pastel. Ok. Esse foi o desafio. Mas o resultado é que agora a gente tem 70 metros de LED e todo o sistema de controle está aí Aham. disponível, a gente consegue alugar, consegue fazer efeitos, consegue Olha, ligar com sensores, que legal. consegue fazer um Uhum. túnel, o que vocês pensarem, né? Uhum. Então, ah, toda o acabamento aí foi feito pela, né, Uhum. baseado nas orientações da Renata, pela empresa Uhum. da Renata e do pessoal da montagem, que infelizmente eu não lembro o nome agora. Certo. Não, muito show Hum, mesmo. Agora, além de todos esses projetos que você mostrou, né, hum, muitos muito profissionais, eu queria também que você compartilhasse aqui um pouquinho, Maurício, com o hum, pessoal, que né, nós que gostamos dessas invenções, dessas criações, a gente não encara isso só como uma profissão, né? é, E você mesmo estava me comentando aí de hum. algumas brincadeiras, de algumas coisas que você faz, como um equipamento que você fez ali para ficar desligando as Ah, televisões. sim. Conta um pouquinho aqui pro pessoal que eu É, achei engraçado. Queria que o pessoal visse isso também, hum. ou seja, para o pessoal não perder Ah, sim. Vamos lá, a gente esse está falando de lado. um lado profissional, mas eu acho que se você entra, começa a fazer alguma coisa por hobby, Aham, que seja hobby. Por exemplo, eu gosto de cozinhar. Às vezes eu tenho uhum, vontade de ter um restaurante, mas eu falo, não, eu quero que isso seja meu hobby, exato. né? Se você tem um seu É, restaurante, vai ser a sim. profissão. Então, Uhum, às vezes, num dia que um projeto não está dando certo, que o cliente está chato, cara, eu uhum, desligo o telefone e vou cozinhar. Aquele é o aham, meu hobby, olha, né? aham, E eu acho que tem que ter a diversão, sabe? Às vezes eu posso querer fazer, sei lá, limão frito, que eu posso querer pirar, né? aham, Posso querer fazer uma coisa que realmente não vai dar certo. E esse projeto é mais um projeto do Mitch Altman, que chama TV Be Gone, que eu falei, pô, uhum, esse negócio é legal. E aí eu fiz a plaquinha aqui, montei. Um dia eu fui na casa lá do Evandro, né, lá em São Bernardo, a Manuela tava lá. Foi um feriado que a gente ficou fazendo um monte de oficina lá. Foi como se fosse aham, um festival e a gente montou o TV Be Gone. A uhum. Manuela era mais jovenzinha na época, e aí a gente saiu pela rua desligando a TV dos outros, né? Só que chega uma hora que você não se aguenta, eu não me aguentava, a Manela não se aguentava e não dava pra disfarçar, não dava pra fazer cara de sério, né? Aí a pessoa olhava pra você e já sacava que era molecagem, né? Então, pessoal de São Bernardo, desculpa aí, né? Morei em São Bernardo muito tempo, nasci em Santo André, desculpa aí se a gente desligou alguma TV do bar durante a hora Poxa. do jogo. Não foi. Foi por diversão, desculpa aí. Na minha época, essas molecagens era tocar campainha, sair correndo. É. Ou seja, hoje em dia tá mais sofisticado. Tá, tem até aquele negócio que dá pra fazer pra abrir o portão do coleguinha também. Ah, não, não, Ah, não. não, Peraí, aí já não. Agora não dá mais. Antes dava, agora não dá mais, né? é complicado. Não, legal, bacana. E Maurício, Hum, dá um conselho, né, alguns conselhos que você acha interessante aí. Muita gente que segue aqui o Brincando com Ideias hum, está começando a conhecer esse mundo, está se interessando sim. por aprender, né, e está Uhum. entrando, tá começando a ser um maker. Qual o conselho que você dá aí para o pessoal para eles Pode ser dois? seguir? Claro, Tá. poxa, melhor ainda, um É, bônus. o primeiro é o seguinte, cara, vai dar errado. Mas não desiste, Hum, não, né? É persistir. muito Não é bom porque deu esse. errado de primeira, Uhum, né? Que você fala, pô, errei, não dou uhum, conta disso tal. Não, não. Você descobriu um jeito que não dá certo. Né? uhum. Essa frase é lá do Edison, do cara da lâmpada, né? O Sim, é polêmico verdade. cara da lâmpada. Você testou 1000 vezes, deu mil vezes Exato. errado. Não, Você só você descobriu 999 jeitos que não dá certo, ou 1000 jeitos que exato, não dá certo, né? exato, exato. Mas, cara, às vezes não vai. Às vezes é um fio que tá com problema, né? Uhum, O que vai acontecer é que você vai ficando mais esperto com essas coisas. Então, já vi, quando a gente tá fazendo oficina e tal, né, que não funciona de primeira, é a hora de engatar nesse espírito. Cara, uhum. vamos persistir, né? Isso é muito Sim. bacana você comentar, porque de fato a gente vê às vezes nos comentários que o pessoal coloca no Uhum. vídeo, né? Dá para sentir às vezes ali no comentário de que a pessoa ela tá meio frustrada, tá pensando em, Isso. "Ah, não, isso não é para mim". Uhum.
não é na verdade, ou seja, vai dar errado para todo mundo, Vai, né? cara. Não tem. A sua camiseta aí que tá falando do ponto e vírgula é isso. Às vezes você tá programando e você olha o código e não vê, né? Aham. E aí talvez seja a hora de falar, não estou desistindo, mas vou ali tomar uma água, É vou fazer verdade. outra coisa, Uhum. voltar, funciona Vai assim, né? cozinhar, né? Que você falou que Ah, você eu vou. gosta. Cara, adoro. E eu tô com alguns hobbies em termos de preparação de comidas, bebidas e Uhum. tal, né? Drinks também, né? Você falou que você gosta de Sim, fazer drink. gosto. Na pandemia eu comecei a aprender, né? Aham. E aí é claro que como eu tenho mania de fazer, agora eu tô fazendo meus extratos. Esses dias eu vi Olha. Ora Pronobis e Aham. falei, será que não dá para fazer um extrato disso, né? E agora acabou saindo um livro que fala disso, né? Uhum. Chama Da Botica ao Boteco, que é um Uhum. livro bem bacana que fala, meu, a gente tem que valorizar as coisas que a gente tem aqui, né? Aham. Por que na Itália aquele Amaro, que era um tônico lá, que a tiazinha fazia, virou uma marca de sucesso, Uhum. e a nossa Jurubeba aqui tem que ser desprezada? Não, né? Mas enfim, Aham. como eu acabei começando a fazer meus próprios extratos antes de ver esse livro, inclusive, Uhum. né? Então, cara, vai e faz. Eu já Certo. fiz muita coisa que ficou horrível, não morri ainda, não peguei Aham. veneno, né? Mas já fiz muita coisa que tá horrível. E a outra coisa até quando a gente tava falando, eu falei, aprenda uma língua. O cara falou, além da sua, né? Aprende português, por favor. Sim, Aprende sim. português, é importante, né? Tem Vamos falar direitinho, apesar de eu não falar todos os plurais e tal, mas aprenda português. Mas aprende outro. Eu aprendi inglês. Porque eu Uhum. sabia inglês quando eu estava trabalhando com engenharia, eu não era eu era projetista, eu não era o cara mais chance lá, mas teve uma oportunidade de fazer uma instalação nos Estados Unidos, eu que fui. Aham. Porque o outro cara, ele sabia, mas não sabia se comunicar. E eu Uhum. sabia me comunicar e podia ligar para esse cara aqui para ele me explicar. Olha Né? só. Então, É. na minha época era inglês. Talvez hoje ainda Aham. seja, mas não sei se vai mudar, não sei se vai ser chinês, não sei o que Chinês, vai ser. talvez. Tal, Mas eu né? ainda vejo o inglês com a mesma importância Sim, porque se de você for pegar sempre. documentos técnicos, se você for querer aprender mais sobre esse Uhum. componente ou aquele componente, provavelmente vai estar em inglês. Uhum. Né? Está aparecendo bastante em chinês. Aham. Mas os termos técnicos estão em inglês. Mesmo no que está em chinês, mesmo que você não entenda uma palavra, os termos técnicos estão em inglês. Uhum. Né? Vai ter threshold, vai ter gain. Uhum. Você vai olhar uma tabela e daquela tabela talvez você consiga extrapolar. Né? Aham. Então, e não vai valer só para eletrônica, não. Vai Uhum. valer para um monte de coisa. Né? Então, eu acho que é importantíssimo você aprender a língua que se usa no que você está fazendo. Uhum. Né? Que se não for português, vai ser uma língua, né? É, o Brasil ele é um pouco uma exceção, né, comparado com muitos outros países aí ao redor do mundo, que desde criança, né, a criança na escola ela aprende uma outra língua, uma segunda língua, uma terceira língua, principalmente uma segunda língua Uhum. e normalmente o inglês. Então, justamente para a gente poder abrir portas, aproveitar, né, já que Sim, sim. a gente está falando aqui de uma cultura maker onde se compartilha, né, Uhum. se reaproveita o que o outro fez. Então, se a gente conseguir se comunicar, né, acho que Cara, é muito válida essa sua dica. eu já fui para um hackerspace no Japão, Uhum. né? E lá a gente se comunicou em inglês. Já fui apresentar trabalho na Finlândia, mas que era junto com uma faculdade americana, né? Ok. E, e aí a gente se virou em inglês, Uhum. né? Eu acho que só abre portas. Que eu saiba, a gente tem ensino de inglês nas escolas, né? Mas não é aquele inglês Muito assim. básico, né? Inclusive, quando eu fui nesse projeto de engenharia, eu fui para os Estados Unidos, era um inglês bastante técnico, Uhum. né? E chegando lá, eu tive que aprender nome de ferramenta. Como que fala chave de fenda em inglês? Como que fala Aham. alicate? E coisas mais, né, Uhum. mais técnicas um pouco. Então, existe o inglês do dia a dia, que talvez você aprenda, talvez você veja num filme, mas chega uma hora o negócio começa a ficar mais técnico também, Aham. né? É. Eu comecei a ler uma revista que era Scientific American, e Uhum. quando eu comecei a ler essa revista, eu já falava inglês. Parecia que eu não sabia nada, porque eram termos Uhum. científicos. Eu Ok. falava, cara, o que eles estão falando aqui? Uhum. Lá, depois de 6 meses que eu estava lendo a revista de cabo a rabo, aí eu já Uhum. estava mais, né, e procurando no dicionário, tentando Uhum. ver contexto e tal. Aí eu já estava mais versado naquilo ali, já estava indo, né? É o Uhum. lance da persistência também, né? Voltando ali pro lance da Aham. persistência, tem isso também. Maravilha. E o seu contato, né? Se Uhum. você já falou, vamos repetir aí para o Vamos. pessoal que queira Uhum. entrar em contato para Sim. poder, enfim, né? Acho que o melhor caminho é entrar no Instagram e procurar mal_maker. Né? Eu tenho o site que é malmaker.com, sem Uhum. BR, que fala Ok. das experiências. Eu tenho maljabur.info, que fala um pouco, é um pequeno portfólio das coisas que eu andei
andei fazendo por aí, né? Não necessariamente como maker, mas como consultor. Uhum. Todos eles estão desatualizados, o Instagram está desatualizado também. Ok. Mas para entrar em contato comigo, entra lá no Instagram que eu Uhum. olho de vez em quando, olho uma vez por semana e respondo lá. Eu imagino que se você atualizar hoje, semana que vem já está desatualizado. Do Já. jeito que você desenvolve coisas. Na realidade, eu precisava achar alguma pessoa que, assim como você tem quem te ajude com essa área, eu precisava achar uma Aham. pessoa que tivesse a paciência É, de me ajudar com isso. é muito Hum, trampo. Sim. Maurício, poxa, muito obrigado, né? Malmaker, né? Muito obrigado aí por ter aceitado o convite de vir aqui compartilhar tudo isso que você trouxe para gente, é, muitas lições que você deixou aqui em uma horinha e pouco de conversa, de coração mesmo, né? Em nome aqui do nosso público. Portas abertas, quando Muito você tiver obrigado. alguma outra ideia, né? Por favor, volta aqui com a gente. Pessoal, deixem aqui comentários também, se vocês quiserem, né, interagir, e aí qualquer coisa a gente pode também encaminhar para você, né, algum comentário. E é isso. Eu queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores, né, primeiro a Petrobras, pela série Maratona Maker. Lembrar o pessoal aqui, Maurício, de que em cada vídeo dessa série, a Hum. gente deixa escondido em algum lugar aqui do cenário um código, a gente chama de código Petrobras. Hum. Então o pessoal vai colecionando esses códigos, o Maurício vai achar logo logo, ó, que é o seguinte, já achou? Não fala para o pessoal onde está. Que é o seguinte, pessoal, anotem todos os códigos, até na ordem, porque no final dessa temporada a gente vai fazer uma live para vocês trocarem esses códigos por um cupom de sorteio. E aí a gente vai dar para vocês, né, para o sorteado, vai levar para casa um kit de robótica completinho com Arduino. É um kit desenvolvido aqui por nós do Brincando com Ideias. Tá? Tem um braço robótico, tem um robô seguidor de linha, e aí a gente vai então sortear. Para saber quais são os vídeos dessa temporada, é só ir lá, aqui mesmo no canal Brincando com Ideias, procura a playlist do Maratona Maker. A gente está na terceira temporada. Ok, pessoal? Então, peguem todos os códigos. Assim, no final dessa temporada, vocês vão conseguir participar do sorteio. Obrigado também a Altium, né, mais um patrocinador nosso, que permite trazer para vocês aí esse conteúdo gratuito, caprichado. A Altium desenvolve um software para vocês desenharem placas de circuito impresso, como o Maurício desenvolve. Nesse software vocês conseguem desenhar para depois fabricar essas placas. Aqui na descrição do vídeo tem um link para vocês baixarem o Altium Designer, que é esse software, e lá vocês vão ter alguns dias com ele completo, gratuito, para testar. Dá uma olhadinha agora nos depoimentos que a gente recebeu. E é isso aí, pessoal. Eu vou então agora deixar a última palavra aqui com o Malmaker, né, nosso amigo aqui do canal. Por favor, fica à vontade aí. Flávio, eu só queria te agradecer muito pela oportunidade de ter vindo aqui, de falar para o pessoal sobre as coisas que a gente faz, né? De poder também falar, vamos colaborar e tal, e quero voltar. Vamos inventar alguma coisa junto. Com certeza. Por favor. Por favor, né? Vamos seguir, tem muita coisa pra gente fazer. Obrigadão, cara. Obrigado você. É isso aí, pessoal. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.